Olá, amigas e amigos, está começando mais um podcast Justificando. Aqui quem fala é André Zanardo, diretor de redação do Just e apresentador deste programa que se propõe a ser um dos mais subversivos dessa podosfera brasileira. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, não importa o horário, dia, onde você nos escuta, espero que você aproveite o nosso bate-papo de hoje. Infelizmente, a Mabô não estará conosco na apresentação do programa, mas é por um bom motivo. Ela tá lá na Bahia, articulando novidades, curtindo o lado bom do Brasil. Semana que vem ela tá de volta, claro, para nossa alegria. Aproveito o início do programa aqui para convidá-la a seguir nosso podcast no seu agregador favorito. Temos episódios novos todas as quintas-feiras às 19 horas. Digo isso porque pode ser que você esteja escutando pela primeira vez ou segue nos acompanhando aí pela rádio no programa que é transmitido às segundas-feiras às 9 horas da manhã na 98.9 FM na Rádio Brasil Atual. Claro, se você estiver escutando em São Paulo e região. Essa última semana foi muito legal acompanhar a retrospectiva pessoal de cada um de vocês que nos acompanham no Spotify e nos marcaram como podcast favorito de 2019. Queria deixar um grande beijo pro Elton Teixeira, pro Rafael Carvalho, pra Letícia França, Roju Soares, pro Rafa, o @fiofio e pra todo mundo que marcou a gente no Twitter e no Instagram do Just. Esse projeto fantástico tá dando um super orgulho pra gente e é muito bom saber que crescemos tanto em menos de um ano de programa. Para começar o programa de hoje, convidamos pessoas incríveis que estão repensando as formas de gestão coletiva de pessoas e projetos, inclusive inovando com mandatos coletivos. Para falar sobre isso, nada melhor do que os codeputados e codeputadas da bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual Cláudia Visoni, jornalista, ambientalista, permacultora, agricultora urbana, ativista focada sobretudo em agroecologia, águas e resíduos. Codeputada estadual por São Paulo pelo mandato coletivo da bancada ativista. Seja bem-vinda, Cláudia, é um prazer receber você aqui no Justificando e fala pra gente um pouquinho do que você faz da bancada ativista. Olha, a gente está inventando a cada dia o que é ser codeputado, né? É uma inovação, o que é dividir uma cadeira, né, de deputado estadual entre 8 pessoas. E tem sido, assim, uma experiência muito rica e muito legal. É a primeira vez no Brasil? Não, porque a gente começou junto com as juntas, né, do Recife, lá que são deputadas estaduais para Pernambuco, são 5 pessoas, mas os primeiros mesmo é um quarteto de Alto Paraíso, em Goiás, que se elegeram como vereadores em 2016 e inclusive agora parece que eles vão se candidatar em 4 a prefeito. Olha, que legal. Então é um super desafio, né? É o que a gente vai conversar agora nesse programa. Temos aqui também outro representante da bancada ativista, o codeputado Fernando Ferrari, que atua na área de direitos humanos com a pauta do genocídio, cultura e orçamento, faz parte da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio na Zona Sul de São Paulo, compõe a Rede Popular de Cultura MBoi Campo Limpo, também fomenta o Sarau A Voz do Povo e Sarau Vila Fundão. Foi o responsável por construir a Lei do Livro, Leitura e Literatura e Biblioteca e também a Lei de Fomento à Cultura da Periferia. No mais, ajudou a descentralizar em 5 anos 120 milhões de reais em editais público-municipais na pasta de Cultura e Direitos Humanos. Bem-vindo, Fernando. Hoje, o que você está fazendo aí na bancada? Então, olá a todos e todas. Eu tô aqui dando continuidade a essa caminhada que eu já vinha fazendo nas ruas, né, e com muitos coletivos e coletivas e redes, né, e fóruns. Então eu venho dando continuidade àquilo que eu já fazia hoje na mandata. Que legal. E por fim, para fechar essa mesa, convido a Ive Friso de Mello, mestra, doutora em Biologia pela Universidade Federal de São Carlos, facilitadora e consultora para processos e gestões coletivas horizontais e sociocracia. Hoje ela cuida da área de gestão de comunidades do Sistema B Brasil e viaja aí o Brasil inteiro para facilitar processos e criar comunidades. Ive, seja muito bem-vinda. Você pode falar um pouquinho do que você faz e quantas comunidades hoje você está cuidando hoje em dia? Olá, pessoal do Justificando. Oi, André, Cláudia, Fernando. Então, eu tenho focado minha atuação agora na expansão do movimento de empresas Bs, né? É uma ONG, o Sistema B é uma ONG, e a gente está criando comunidades no Brasil para fomentar esse movimento. Então, hoje eu faço a gestão de 10 comunidades
E adoro o pessoal, gestores que estiverem me ouvindo. Beijo pra vocês. Brasil inteiro? É incrível, Brasil inteiro. Que legal, muito bom. Então, queria já contar pra vocês a novidade. A Ive será a diretora executiva do Justificando em 2020. E tem um desafio enorme aí, que é criar comunidades Brasil afora, com vocês, leitores, colaboradores do Justificando. Ou seja, 2020 teremos muitas novidades. Tô bem animada com essa novidade. A gente resolveu isso na semana passada, então tá chegando aqui em primeira mão. E a gente tá começando a construir esse plano aí de desenvolvimento e de descentralização e inclusão e diversidade do Justificando e construção dessa comunidade. Fantástico. Bora começar o programa de hoje? Pronto pra decolar aí, galera? Sim. Então solta a vinheta, Renan. Bora. A bancada ativista nasceu como uma iniciativa pluripartidária, independente e voluntária que tem como objetivo eleger ativistas para o poder legislativo em São Paulo, através de campanhas inovadoras e pedagógicas com foco em diversidade e coletividade. A proposta é oxigenar a política institucional, promovendo os princípios e práticas que defendem de maneira colaborativa, pedagógica e que fujam dos vícios da política tradicional. Nas eleições de 2016, eles apoiaram a candidatura para a Câmara de Vereadores, dentre elas de Sâmia Bonfim foi eleita. Em 2018, lançaram candidatura coletiva pela Assembleia Legislativa de São Paulo, juntando 9 ativistas de pautas, territórios e partidos diferentes em um só número na urna, que foi aí Anne Rami, Shirley Pancará, Cláudia Visoni, Érica Hilton, Fernando Ferrari, Jesus dos Santos, Mônica Seixas, Paula Aparecida e Raquel Marques. A bancada ativista agora tem 2 camadas, o movimento e a mandata. Essa é a forma que a bancada ativista se declara perante o mundo, mas eu queria saber que é essa questão de mandata e de movimento. Isso ainda está em construção, né? Então vocês estão pegando, a gente diz que está construindo tudo enquanto caminha e é verdade mesmo. Como você narrou, o movimento ele é anterior a esse mandato. E no caso de 2016, o movimento Bancada Ativista apenas deu apoio a 8 candidaturas independentes, entre elas a da Sâmia Bonfim, que foi eleita naquela ocasião, e também da Marina Elou, que não foi eleita vereadora, mas agora ela é deputada. Mas a bancada ativista não teve nenhum envolvimento com o mandato da Sâmia, porque era uma outra relação. No caso, e também o movimento pegou candidaturas que já estavam colocadas. A nossa candidatura, minha, do Fernando e dos nossos outros 6 colegas, ela foi gestada pelo movimento. A gente não se conhecia, eu e o Fernando não nos conhecíamos. Olha. A gente se conheceu porque o movimento nos apresentou. Que orgânico. Exatamente. E aí, ao vencer com 149.840 votos, que foi muito legal, Nossa. A gente foi parar num gabinete não só em 9, né? Nós éramos 9, a Anne agora mudou para Londres, então atualmente somos 8 codeputados, e também o movimento. Então é todo mundo junto, é uma comunidade. E quem que é a representação oficial perante o poder institucional? É a Mônica Seixas. Mônica Seixas. A Mônica Seixas, que inclusive foi escolhida via sociocracia. Olha, né? legal. Quando nós resolvemos se encontrar nessa nova busca de pensar a nova política institucional, a gente resolveu usar a sociocracia como uma pedagogia ali pra gente escolher o nome da urna. Ah, legal. Então, já aproveitando, já pra não perder o gancho, Ives, pode explicar pra gente o que é sociocracia? Ótimo. Então, a sociocracia, ela é uma metodologia de autogestão que ela preza muito pela eficiência e pela inclusão. Então, acho que bastante gente aqui já trabalhou em movimento social, já foi envolvido, e assim, às vezes, esses movimentos muito horizontalizados têm um pouco de dificuldade de tomar decisão, de caminhar. E também muita gente já trabalhou em instituições que são muito verticalizadas e que também gera uma falta de engajamento, uma falta de não conseguir também se sentir pertencente, se sentir parte, conseguir ter autonomia, ter liberdade. Então, a sociocracia vem para juntar esses 2 aspectos. Como é que a gente consegue fazer uma autogestão que seja inclusiva, que as pessoas se sintam engajadas, que seja horizontal, mas que também seja eficiente, que a gente também consiga andar, tomar decisões. Então, é uma metodologia, uma ferramenta de gestão. Ô, Fernando, mas me explica como foi isso? Como que aconteceu? Vocês já tinham o grupo? E me conta um pouco de como que chegou na Mônica. Tínhamos o grupo de 9 codeputados e foram feitas 3 perguntas em 3 rodadas, e na última rodada a gente acabou escolhendo a Mônica. Não é uma votação simples, inclusive na sociocracia a gente evita ao máximo fazer votação, porque quando se vota, a gente busca o
consenso, né? Quando você vota, tem o pessoal que ganhou e o pessoal que perdeu. A coisa fica muito ou isso ou aquilo, né? E não são ouvidos os argumentos e os anseios daquele grupo minoritário. E isso fica ali fermentando no grupo, né? Uma hora explode. Então, o processo sociocrático busca o amadurecimento dessa decisão para que todas as visões sejam contempladas e venha uma decisão mais amadurecida, que é um processo mais complexo, mas que acho que evita danos futuros. Tá certo, Ivi? Você que é especialista. Tá ótimo. Essa técnica que a Cláudia falou é a tomada de decisão por consentimento. Então, é assim, não necessariamente todo mundo tem que concordar com tudo, mas todo mundo tem que concordar com uma parte, tem que se sentir incluído, tem que poder conseguir conviver com a decisão que foi tomada pelo grupo. Entendi. Nossa, aí é bem complexo. Pra quem trabalha em organização horizontal, sabe que é uma arte fazer isso, né? O consenso, o que se baseia o consenso, então? Não, o consenso, todo mundo tem que concordar com tudo. Tá. E aí, se a gente fala em trazer diversidade... Consentir e consenso, no caso, são coisas diferentes. E se a gente tá falando de diversidade, é muito importante o aspecto assim, ó, de trazer diversidade, você também tem que ter um plano de inclusão pra essa diversidade. Não adianta colocar as pessoas diferentes juntas e achar que, maravilha, vai dar certo. Tem que, como é que a gente cuida dessa diversidade pra que ela seja realmente proveitosa, pra que ela traga, pra que todo mundo seja ouvido, né, e acolhido. Voz, né? E aí, o consentimento é essa alternativa de não todo mundo tem que concordar com tudo, porque nós somos diferentes, é importante que a gente seja diferente, é importante ter diferentes perspectivas e olhares, mas como que os valores de todo mundo tá alinhado, sabe? Como que todo mundo consente, tipo, me sinto parte incluído e não fere meus valores. E nesse processo aí que vocês entraram nessa última gestão, deve ter sido um choque para a Assembleia Legislativa de São Paulo, que é razoavelmente conservadora, né? E como é que foi esse processo aí do nada eles lidarem com 9 codeputados e tem que ter acesso aos lugares de forma igual a deputado? Como que vocês conquistaram isso? Como que o poder lidou com essa revolução da forma de fazer gestão mesmo, né? Tem sido incrível, assim, nosso papel de ocupar esse espaço, né? Primeiro que a política, ela deveria ser ocupada por muito mais gente, né? E assim, ela deveria ser ocupada também por pessoas comuns como a gente, né? Como eu, Cláudia e aí os 9 codeputados que estão lá. O fato de a gente ocupar esses espaços lá dentro da Assembleia tem gerado um choque, mas até um choque positivo, né? Porque, pelo menos, eu não sei pra Cláudia, assim, mas pra mim eu tenho ido em alguns espaços institucionais, sei lá, algumas comissões ou alguns espaços que já existem lá na Assembleia, e as pessoas falam, nossa, você é o codeputado? Porque a Mônica é deputada, né? Eu falei, não, a Mônica é uma codeputada também, mas a Cláudia já veio aqui, mas porque a Raquel também apareceu esses dias, então então agora eu tô começando a conhecer e começando a entender, mas tem sido incrível a experiência, porque é uma realidade, né? Nós somos o primeiro mandato coletivo do Estado, e isso tem gerado pra nós, eu acho que uma boa lição, inclusive pra Assembleia, uma boa lição de que é necessário realmente ocuparmos esse espaço, né, como sociedade civil. E como que os outros deputados agem aí? Eles recebem numa boa, no gabinete, lidam de igual para igual ou rola uma... Então, por exemplo, eu faço parte de um comitê, né, Comitê Paulista de Combate a Homicídios de Adolescentes, e esse comitê, a presidência a Marina Elô é a presidenta, e aí tem outros deputados também que foram convidados, e aí temos lá um deputado do PSL, outro deputado do DEM, né, então a relação tem sido bem harmoniosa, inclusive dentro desse próprio comitê, inclusive deles, né, abraçarem o comitê e também respeitarem essa diversidade. Acho que tem 2 esferas que a gente precisa lidar, né? Eu tô totalmente contemplada aí com a descrição do Fernando, e depois, André, queria até ouvir a sua palavra como advogado, né? Mas assim, o sistema não reconhece uma candidatura coletiva, né? No Brasil, para você se candidatar, você tem que colocar um CPF lá. O CPF é o da Mônica, que foi escolhida por esse processo sociocrático para ser a nossa porta-voz. Então, só a Mônica pode entrar no plenário. Só a Mônica pode falar nas comissões.
Só que a gente está mexendo muito com a cultura do lugar, inclusive deixando eles, às vezes, eu digo eles porque a maioria é homem mesmo, né? Meio zonzos com a nossa presença, porque nós somos o multideputado, que está em tudo quanto é lugar, que sabe de tudo, que tem experiência em tudo, que tem afinidade com uma dezena de causas, porque, em geral, os deputados, eles têm uma trajetória ligada a mais ou menos 1, 2, 3 temas no máximo. De repente, chega a gente com 20 temas e eles têm que, sabe, quando eu era criança, tinha aquele desenho do multi-homem, né? A gente é um multideputado. Eles ficam até meio assim, sem ar de ver a gente em tudo quanto é lugar, ocupando todos os lugares e fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Super, né? Com propriedade. Né? Então, eu acompanho, como a minha área é meio ambiente, a gente faz parte da comissão de meio ambiente. Então, para as reuniões, em geral, a Mônica vai, eu também vou, e ficamos nós no WhatsApp ali, tique-tique, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, e todo mundo sabe, e ela, inclusive, muitas vezes, quando vai falar, fala, então, eu tava aqui conversando com a Cláudia, não sei o que, não sei o que lá. Realmente é uma participação coletiva que muda um pouco essa cultura política do eu sou o máximo, né, que é uma cultura muito personalista, e até caricaturalmente, né, as pessoas forçam um pouco isso, porque elas também trabalham em equipe em algum grau, mas é assim, eu sou tal coisa e o resto é não sei o que lá. E a gente já sempre fala no coletivo, isso é interessante. Eu não sei, pelo menos me parece que muitos deputados trabalham aí mais da metade do tempo para se reeleger, e no caso vocês estão aí num time coletivo, naturalmente já facilita que esse processo de reeleição venha acontecer, porque vocês estão em múltiplas camadas aí da sociedade, com legitimidade de cada uma das áreas, né? Mas queria saber aí o que tem sido muito bom, assim, que vocês não esperavam e falar, isso aqui funcionou demais. Eu acho que um monte de coisas, mas tem uma coisa muito boa, que uma das funções principais do nosso mandato é a pedagogização da política. É abrir essa caixa para a sociedade e contar o que rola na real, né? Então, por exemplo, a gente fez um curso de emendas parlamentares, um curso aberto, quem quiser, que inclusive está todo gravado, as aulas estão gravadas, a sociedade brasileira não tinha acesso a isso. E depois a gente, cada um de nós, com as suas redes, com as redes da bancada e tal, vai compartilhando o conhecimento. E cada dia é um insight. Eu vou contar um rapidinho que eu percebi, que tem a ver com essa coisa da política personalista, né? Eu percebi que a gente, mandato coletivo é a realidade, e que os mandatos individuais é que são ficções. Porque, assim, não existe nenhum político que é sozinho. Cheguei lá em nenhum nível, né? Cheguei lá, tudo. Em geral, a pessoa tá lendo um texto que não foi ela que escreveu, tá fazendo um parecer que não foi ela que pensou, tá sendo. Até tem aquela coisa meio caricatural, né? Que chega lá no lugar, nem conhece as pessoas, tem um assessor falando, aquele é fulano, aquele é Beltrano, não sei o que, não sei o que lá. Então, existe um fingimento, cada político, ele é um grupo que coloca uma pessoa física na frente e vamos fingir que essa pessoa física é o projeto como um todo. E isso não é verdade. E a gente é mais verdadeiro nesse sentido. Agora tem uma outra diferença, que esses grupos, ao chegarem a uma posição de poder, tendo um indivíduo à frente, existe uma grande assimetria de poder, porque todos os eleitores, o público e a instituição reconhecem aquele ser humano como detentor daquele cargo. Então, como dá treta, e na bancada ativista dá treta também, em todo lugar dá treta, quando um político individual chega a essa posição de poder, essa assimetria faz com que hoje cansei de todo mundo, eu vou substituir todo mundo e acabou, e esse mandato continua só comigo, e é isso mesmo, e a sociedade não fica sabendo disso. O nosso caso é ao contrário, assim, a gente tá junto, é um coletivo, e é um coletivo que até 2022 tá lá junto, posto, indissociável, ocupando esse mandato. E ao mesmo tempo que você tá me falando é uma solução, mas eu vejo também que vocês têm que se encarar, né?
Vocês têm que lidar com o que acontece lá dentro e não ter que dissolver por problemas pequenos. E me fala agora um pouco das dificuldades, que eu acho que é natural que isso aconteça, né? Fernando quer falar? Eu Vai vou lá, falar Fernando. rapidinho. Assim, a gente é muito diferente. Então tem diferenças de visão de mundo, inclusive, né? No dia a dia. Vai lá, Fernando. Quero escutar. Não, eu queria ir pela primeira, assim, que deu certo, né? O que tá dando certo. Manda ver. Porque eu trabalho muito com a questão do território, né? Então, eu sou morador do Capão Redondo e tal. E eu circulo várias periferias na cidade, na capital. E foi muito interessante agora essa devolutiva que eu tenho dado lá no meu território, por exemplo, de fazer a prestação de contas, né? A minha prestação de contas lá pro Capão Redondo, por exemplo, né? E, enfim, eu convidei várias lideranças e tal, e para prestar conta e para animar pessoas para novos mandatos coletivos aí para 2020, né? Então, desde padre a permacultor, a, enfim, movimento de cultura, enfim, todo mundo inserido e participando e querendo entender o que é esse mandato. E foi bem interessante porque agora a gente está buscando criar uma bancada periférica para pensar mesmo a política municipal na esfera no quesito de pensar mesmo quais são as pautas primordiais para uma periferia. Né? Agora, o que não tem dado certo pra gente lá no mandato, acho que a gente tá... Eu não sei se essa é a pergunta certa, porque a gente tá experimentando, como diz a Cláudia, a gente tá experimentando, né? Não digo não ter dado certo, fala as dificuldades. As dificuldades, né? Então, a dificuldade, eu acho que essa dificuldade mesmo de... Primeiro que a gente é um coletivo muito novo, né? E com pautas extremamente diversas, né? Enfim, a gente tem desde a pauta indígena, LGBT, meio ambiente, educação, né? Cultura, orçamento, negritude. A gente tá tentando chegar a gente sempre fala da questão de dar um passo atrás, né, para que nem sempre a gente pode ganhar, né? Nem toda hora a nossa pauta vai ganhar. Então acho que a questão de dar um passo atrás sempre, isso é algo bem primordial pra gente, né? Pra gente também não entrar nos conflitos, né? De ego, né? Enfim, esses conflitos de ego, né? Que esse deve ser uma dificuldade de tamanho. Que é normal, enfim, em cada coletivo, mas a gente sempre pensa também na questão da confluência, né? De como chegar numa confluência maior, para que essas questões pequenas não façam com que o nosso mandato, né, não caminhe com essa transparência que a gente sempre busca na política, né, devolver a política pro povo, a gente fala. Tem uma dificuldade bem cotidiana, que é a gente conseguir se encontrar, porque cada um tá tão devotado e conectado com as suas redes, que imagina a agenda de 8 pessoas. Então, assim, faz um tempão que a gente não consegue estar na mesma sala os 8. E hoje foi um tema de conversa entre nós, porque a gente vai esperar janeiro para fazer uma imersão nossa, porque é bem difícil esse dia a dia. Eu acho que assim, nesse processo vocês estão criando algo novo, mas existe alguma experiência, seja aqui no Brasil ou internacional, que tá dando algum norte de como fazer essa gestão ou não? Bom, a gente faz parte da Ocupa Política, né? Que nós lançamos 57 pessoas nas últimas eleições. A bancada foi também um dos coletivos que esteve nesse bojo aí dos 57. Nós tivemos 2.200.000 votos. Nós elegemos 16 pessoas, 16 mandatos. Entre os 16 são 3 mandatos coletivos, né? A bancada, juntas em Pernambuco e muitas que a Áurea foi para Federal em BH, em Minas. Talvez essa experiência do Ocupa Política, que inclusive teve agora um encontro, se não me engano, em setembro, com um agrupamento aí de 700 pessoas lá em Pernambuco, talvez essa experiência venha a ser uma experiência extremamente horizontal, territorial e mais oxigenada que a gente possa ter aí futuramente na política brasileira. Qual que é a diferença desse projeto para a bancada ativista? Na verdade, a bancada faz parte desse projeto, né? É uma experiência, o próprio nome já diz, né? Ocupa Política. É um agrupamento de redes, né? De pessoas do Brasil inteiro, indígena, quilombola, trans, pessoas com deficiência, meio ambiente. Grupamento de várias pautas dentro dessa grande rede, né? Que é o Ocupa. E que é uma experiência extremamente horizontal, né? E de pessoas simples que querem realmente ocupar esse espaço. O Ocupa é um guarda-chuva de movimentos de renovação política. A bancada ativista é um movimento, as juntas é outro movimento, as muitas é outro movimento, e assim tem vários outros. Nessa experiência de vocês, que vocês
estão trazendo agora, o que vocês esperam para o ano que vem, assim? São mais projetos similares, mais gestões coletivas? A gente tem, acho que vai, a hora que lançarem os candidatos aí, a gente vai ter uma surpresa de um enxame de candidaturas coletivas, assim, Olha. Desde que a gente se elegeu, toda hora tem gente chamando a gente, falando, tô pensando em fazer o coletivo aqui, o coletivo ali. Eu também tô bem curiosa para ver o que vai sair aí na lista de candidatos para as eleições municipais de 2020. E eu tava ouvindo falar esses dias, não sei se o MST ou o MTST também tá pensando em fazer uma gestão coletiva, vocês sabem de algo sobre isso? Tá, né? Não, eu sei que assim, eu tive com o presidente estadual uns 2 meses atrás, presidente estadual do PSOL, Juninho, um grande amigo e tal, e eu perguntei pra ele qual seria o nome do PSOL, né, pra Prefeitura de São Paulo. Ele deu tipo uns 3, 4 nomes, pessoas, né, pessoa física ali. E eu falei pra ele, pô, Juninho, por que a gente não lança um mandato coletivo pra Prefeitura de São Paulo? Por que a gente não pega ali, sei lá, se nós temos lá 13 a 14 pastas, né, meio ambiente, saúde e tal, por que a gente não pega as pessoas mais experts em cada pasta e não coloca como co-prefeito, né, sei lá, a Cláudia no meio ambiente, uma co-prefeita que vai pautar o meio ambiente, a pasta do meio ambiente na cidade, né. Dei até um exemplo, pô, eu tenho muito acúmulo na cultura, né, poderia ser um co-prefeito que vai assumir a pasta da cultura, porque... Aí não cairia não pros ministérios, mas pras secretarias? Sim, seriam os secretários, né, a Cláudia, por exemplo, que é do meio ambiente, seria a secretária do meio ambiente. Só tem um detalhe aí, porque quando você perguntou onde que a gente estava se inspirando, não tem. Eu acho que tanto nacionalmente, no Ocupa Política e outros movimentos, quanto internacionalmente, tem um monte de gente aí querendo reinventar a política, né? Então não tem um modelo consagrado, cristalizado, que a gente fala, vamos atrás daquele, né? Tá todo mundo inventando junto, a gente troca a bola e tudo mais, a coisa tá bem molinha ainda. E tem um detalhe que o Fernando falou desse plano dele, que eu achei bem legal, mas tem um detalhe, que até onde a gente sabe, o mandato da bancada ativista é o único mandato pluripartidário, é um mandato pluripartidário. O que seria isso? Eu sou da rede, então assim, Olha, eu adoraria ser secretária do meio ambiente, mas não seria secretária do meio ambiente numa prefeitura do PSOL, porque eu sou da rede. E então a Anne, que foi para Londres, também era da rede. Então éramos 2 da rede e 7 co-deputados do PSOL. Agora fiquei eu de ovelha verde, né? E tá sendo muito legal, porque sou eu da rede e meus 7 amigos do PSOL. A gente coexiste dentro de um mandato em partidos diferentes. Nossa, isso é bem inovador. bem legal. Eu fiquei curiosa agora para saber o aspecto jurídico disso, sabe? Oficialmente o mandato é do PSOL, porque a Mônica é do PSOL, né? Entendi. E já aproveitando então, aí eu queria escutar da Ive, essas gestões coletivas têm sua dificuldade clara de fazer reuniões e sair com algo deliberado. Você podia explicar um pouco o que seria a sociocracia e quais ferramentas que coletivos, empresas, pessoas podem utilizar no seu dia a dia, não necessariamente sendo da bancada ativista, por exemplo? Quando eu estava escutando o que vocês estão falando, eu estava pensando nos desafios e pensando que é um lugar muito, muito rico de tentativas, né? Vamos tentar, vamos voltar, vamos aprender. E aí, como eu sou permacultora também, me baseando na permacultura, pensando quando a gente tem que entender o contexto local e aprender com o contexto local e não impor módulos e regrinhas, né? Então, essa pergunta que você me traz, eu vou te responder assim. A sociocracia é uma tecnologia social de autogestão, que preza pela eficiência e pela inclusão. Aí a gente estava falando bastante da importância de trazer o povo para a política, de trazer a diversidade e representatividade, só que a gente sabe que sem inclusão não há diversidade efetiva. Então, desenhar um plano de inclusão para conseguir fazer com que essa diversidade seja efetiva é importante. E aí, baseado no que a gente tem na sociocracia, tem uma série de técnicas que você vai garantindo algumas coisas. Por exemplo, a técnica que a gente comentou de tomada de decisão por consentimento. Ela não é a sociocracia, ela é só uma técnica. Tem uma outra que a gente chama de dupla ligação entre os círculos temáticos de trabalho, né? Dentro de um grupo, a gente tem vários círculos, e esses círculos precisam ter autonomia. Só que eles não podem estar despregados do restante. Como é que a gente faz, então, para a informação fluir, né? E todo mundo saiba o que está acontecendo, mas que cada um tem autonomia e não dependa das outras pessoas, dos outros círculos para tomar decisões. Então, esse, por exemplo, o elo duplo que a gente chama, é uma forma de se organizar para que a comunicação flua de forma orgânica e transparente, para que não prenda ninguém, para que as pessoas tenham autonomia,
mas consigam trabalhar de forma interdependente. Dá um exemplo. Assim, feedback em loop também é outro. Então, como é que a gente trabalha sempre colocando pontos de autoavaliação e autorreflexão, que também é muito da sociocracia, da permacultura. Fazer essa autorregulagem que a gente chama. Então, ter reuniões, por exemplo, tomar decisões, mas dizer assim, daqui 3 meses a gente vai olhar para esse conjunto de acordos que a gente definiu e decisões e vai reavaliar baseado no que funcionou e o que não funcionou. Então, ter esses checkpoints, assim, de reavaliação, de autorregulação é super importante. Então, e assim, tem as diretrizes, mas nada é engessado. É tudo muito baseado no o que é o seu contexto, o que é a sua realidade, como que você usa essas técnicas em prol, sabe? Como que elas te servem e não engessam, entendeu? Então, acho que é muito esse olhar de interdependência, de co-construção e tal. Hoje, você tem aí diversos coletivos que vão surgindo cada vez mais, sejam eles feministas, no movimento negro. Fala uma técnica que você acha assim, todo mundo deveria saber e deveria utilizar nesses coletivos, mas por falta de experiência, por exemplo, elas não sabem. Porque eu sou muito suspeita. Porque todas essas técnicas de inovação social, essas metodologias de inovação social, elas ajudam em algum aspecto. Por exemplo, o Dragon Dreaming, ele é muito bom para tirar a ideia de uma pessoa e transformar numa ideia coletiva, num sonho do todo, de todo mundo. E isso gera muito engajamento. Porque se você tira da personificação de uma pessoa e todo mundo se sente parte daquele sonho, todo mundo vai trabalhar junto por aquele sonho. Então, o Dragon Dream é muito bom para isso. A arte de anfitriar é muito boa para fazer conversas importantes de uma forma mais eficaz. Então, como é que a gente pega o feedback de um monte de pessoas, tipo, sei lá, 50 pessoas sobre um assunto em 15 minutos? É possível, entendeu? A gente se organiza de uma forma ali, tem uma metodologia que é possível. Então, a arte de anfitrionar vai olhar para isso. A sociocracia é mais para gestão. A biomimética ensina um pouco a gente como que, vem um pouco da permacultura também, como que a gente, um dos princípios da permacultura é observar e interagir. Então, como que a gente olha para a natureza e, observando os milhões de anos de evolução que a gente tem, aprende e usa, né, de alguma forma. Então, tudo isso faz parte de um pilar que a gente chama na permacultura, que são estruturas invisíveis. Então, o que a gente tem de estrutura invisível que rege a sociedade? Então, a economia, a política. E aí tem um campo de estudo que chama design social regenerativo, que tem todas essas metodologias, que é como a gente desenha a sociedade para uma cultura de regeneração. Então, esses estudos nesse sentido, sabe? De construir uma cultura de regeneração. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu completamente. Tem um mantra muito legal na sociocracia. Mantra? Que é quase um mantra mesmo, né? Que tem a ver com a impermanência e que tira um pouco a responsabilidade e o peso das coisas, que é o suficientemente bom por agora, suficientemente seguro para tentar. Então, assim, nossa, a gente que alívio, eu já fico aliviado só de escutar. Você não precisa encontrar a verdade universal, a fórmula mágica absoluta e que será gravada no mármore para sempre. É assim, porque isso não existe, né? E tem a ver também com a permacultura. A permacultura fala de mudanças pequenas e lentas e do feedback. Então, nós permacultoras, né? Tô aqui eu e a Ive representando a tribo hoje, a gente vai fazendo intervenções, observando o resultado e faz a próxima. E aí eu acho que a sociocracia com o seu mantra e esse princípio da permacultura se casam muito bem. Tá, eu acho que tem muito ouvinte aí que não sabe o que é permacultura. Então eu acho que vale a pena a gente aí mostrar, porque a permacultura tá vindo em vários momentos, né, do nosso bate-papo, tem todo um fundamento para isso. Vocês podem explicar um pouquinho? A permacultura é uma ciência de design ecológico, e se você tiver que explicar num elevador para alguém uma frase, é o seguinte: é a construção de assentamentos humanos verdadeiramente sustentáveis, de modo que quando essa geração aqui for embora do planeta, a gente deixou para a próxima geração melhores condições de vida, mais solo fértil, mais água, mais possibilidade de captação de energia, a gente vai melhorando. Tem um amigo meu que fala que em linguagem caipira é deixar melhor do que encontrou. Então, sempre que você deixa alguma coisa melhor do que você encontrou, você está fazendo permacultura. Mas é uma ciência de design ecológico baseada em vários princípios. Na ética, a ética da permacultura é cuidar das pessoas, cuidar da natureza, a partilha dos excedentes, e tem 4 pilares: água, plantio, bioconstrução e energia.
onde as pessoas podem encontrar a permacultura aí, que elas vão falar, isso é permacultura? Ou não? É algo muito Por acaso, nichado. eu e a Ive fazemos parte de um coletivo que chama Perma Sampa, que dá formações em permacultura. Na internet tem 1 milhão de coisas. A permacultura foi sistematizada a partir dos anos 70 na Austrália. Existe permacultor no mundo inteiro. E eu acho que uma coisa que acontece muito também, Clau, é que assim, tem esses 3 princípios éticos que a Clau falou, né? Da partilha justa dos excedentes, cuidado com as pessoas, cuidado com a terra. Tem os 12 princípios, que a gente também falou um pouquinho. E tem as técnicas. E aí, por exemplo, banheiro seco, telhado verde, bioconstrução, são todas técnicas. E as pessoas resumem a permacultura às técnicas, às vezes, sabe? Do tipo, não sei o que é permacultura. Você tem uma composteira em casa? Tenho. Então, isso também é permacultura. Mas aí é bom ressaltar que tem a parte ética, princípios e técnicas. Não são só técnicas. Mas todo mundo se deparou com a permacultura em algum momento já, com as técnicas pelo menos, às vezes, sabe? É mais comum. Tá, pra entender um pouco do que vocês estão falando aí, se o ouvinte quiser ir atrás e entender desse papo aqui, que muita gente vai falar, nossa, de onde que surgiu de tanta inovação, como encontra isso? Como se estuda? Um caminho é ir lá numa ferramenta de busca e escrever permacultura. Outro caminho vai vir um monte de coisa. Outro caminho é procurar o Perma Sampa, que é o nosso coletivo. Tem página, tem e-mail, tem informação, tem um monte de coisa. E a outra é procurar Ive Friso de Mello, Cláudia Visônio, mais um monte de gente aí que a gente... É bom pra quem? É bom pra quem? Quem que pode se utilizar dessas ferramentas aí? Nossa, acho que a pergunta seria, não é bom pra quem? Porque pra mim, pra todo mundo, assim, independente se você atua na área de meio ambiente ou na área da ecologia, isso, arquitetura, da bioconstrução, eu acho que é uma nova forma de se pensar, de se viver, uma nova forma de cultura, então acho que todo mundo. Não é bom pra quem quer concentrar poder e dinheiro, porque a permacultura, além de ter como seu princípio, né, cuidar das pessoas, da natureza e a partilha dos excedentes, ela visa a autonomia, a soberania, a descentralização dos recursos e do poder. Então, para todo mundo que tem interesse em controlar os outros e acumular para si dinheiro e poder, acho que não é uma ideia muito boa, né? Tá, então, Fernando, aqui eu queria saber de você, se pudesse me falar um pouco em quais áreas a bancada ativista está atuando e quem é responsável por cada uma delas? Tá. Bom, a Cláudia Visoni, que tá aqui com a gente, é do meio ambiente, né, permacultora. O Jesus dos Santos tá na frente parlamentar de cultura, e também com a pauta da negritude. A Paula Aparecida, Professora, né, da Zona Leste e tal, ela tá na pauta da educação, mas também agora também tá acompanhando a pauta dos animais. A Raquel é nossa nova chefe de gabinete, mas acompanha a questão do parto humanizado, tal, saúde. A Mônica, nossa Codepu, ela, enfim, está lá super inserida nos trâmites institucionais lá da Assembleia, junto com a Joy, junto com nosso advogado, que inclusive está aqui nos prestigiando, então está acompanhando diversas pautas. A Shirley Pancará é a pauta indígena, né, por ser indígena. A Érica tá na pauta do LGBTQI+. Quem mais? Faltou? Agora sou eu, né? E eu tô na pauta eu tô acompanhando muito, a minha caminhada tem sido muito repactuar com as minhas bases, né? Com os movimentos que eu ajudei a construir. Porque eu não posso chegar lá e dizer que eu represento os movimentos. Tem uma dualidade agora, né? Agora eu sou co-deputado, né? Não posso... Existe um processo muito novo até para os movimentos, assim, de falar, pô, Fernando, agora você não pode mais falar por nós, né? Porque agora você é co-deputado e tal. Então também pra mim tá sendo muito difícil essa história, né? De não poder mais falar de movimentos que eu ajudei a construir historicamente, mas eu tô nessa pactuação agora com os movimentos que eu ajudei a construir. E a minha pauta é orçamento, né? Direitos humanos e cultura. Nossa, que... Esqueci alguém? Paula? Você falou da Falei Paula? da Paula. Então tá todo mundo. E no caso dessa experiência nova, vocês estão sendo chamados pra falar sobre isso fora do Brasil? Ou não? Bom, eu voltei do Chile semana passada e foi uma experiência engraçada. Eu fui para lá para um encontro, porque eu venho, né, desse movimento de hortas comunitárias. Eu fui para lá para o encontro de hortas comunitárias e depois eu fui para Santiago fazer uma série de outras reuniões.
E foi muito engraçado, porque você chega no encontro, se apresenta, eu sou agricultora, sou permacultora, sou em espanhol fala co-diputada. Aí uma hora um moço virou pra mim e falou assim, por que você fica falando que você é co-diputada? Eu falei, mas porque eu sou. Aí eu expliquei pra ele o que era, ele falou, nossa, isso é muito legal. Aí chamou os amigos, falou, olha. E aí depois eu fui pra Santiago, eles deram um jeito de me colocar em contato com um grupo, porque agora eles estão fazendo, com todo esse levante popular, né, tem assembleia nos bairros, né, toda semana. E aí, semana passada, eu estava lá numa assembleia de bairro, contando o que é um mandato coletivo. Nossa, que legal. Essa experiência de vocês, por que você entrou em 9 pessoas? Por que essa definição desse número e não foi mais? E a bancada ativista vai para além disso, dessas 9 pessoas, ou não? Sim, a bancada ativista é um movimento, né, que inclusive prossegue em 2020, vai ter novas candidaturas, é um movimento, como todo movimento, é meio flutuante, tem aquele núcleo duro de algumas pessoas e tem muitos colaboradores e tudo mais, e para ser super sincera, foram as pessoas que toparam, porque era uma ideia tão maluca. Quando isso começou, não tinha um número ideal, né? Não se sabia se o grupo ia ter 20 ou ia ter 5. O Caio Tendolini, que foi uma das pessoas, que é um dos criadores do movimento Bancada Ativista, que foi quem me apresentou o projeto, e não sei se por Fernando também, ele conversou com umas 60 pessoas. Agora era uma coisa tão fora da casinha que, primeiro que fazer uma campanha é difícil, né? Principalmente para pessoas que não são tradicionalmente da política, e isso era um pré-requisito. Depois que isso demanda tempo, investimento, às vezes é incompatível com os empregos das pessoas ou com as aspirações das pessoas. Eu sei que desse montão de gente acabou ficando nós 9. E aí, essas pessoas, das 9 pessoas que estão compostas... Atualmente são 8, porque a Anne mudou para Londres por questões pessoais. Então, dessas 8 pessoas, vocês têm outras profissões para além hoje de codeputados ou não? Bom, olha, eu sempre digo que eu sou ambientalista, eu sou permacultora, eu sou agricultora urbana, eu sou ativista, eu estou codeputada. Então, assim, é muito bom poder estar participando desse projeto por 1000 razões, por poder incidir de uma maneira mais ampla e mais profunda, mas também falando, assim, do cotidiano, do dia a dia da gente, ter um salário para poder se dedicar àquilo que a gente já fazia há muito tempo, que é política, né? Política no sentido mais nobre da palavra, que é cuidar do interesse público, é muito bom. Eu também, eu falo que eu estou codeputado, porque eu sou professor, né? Sou licenciado em Ciências Sociais, né? Sou articulador aí de redes e ruas. E uma coisa incrível, assim, é que de morar na periferia, é que, por exemplo, eu pego o ônibus todo dia, enfim, pego o metrô, e as pessoas me encontram no metrô e falam, pô, mas você é deputado. Você tá fazendo no ônibus, né? Eu falo, não, minha relação é a mesma e tal, né? Continuo frequentando os mesmos lugares e tal, e... Porque a galera tem essa visão ainda, né? Pô, agora você virou deputado, você é uma outra pessoa. Não, acho que... Segurança. E a questão é a mesma, assim, eu não deixei de frequentar os mesmos lugares, conversar com as mesmas pessoas, e isso é a inovação que a gente esperava. Acho que esse choque de gestão mesmo, de falar, pô, o cara é deputado, mas o cara tá ali de chinelo, né? Conversando, tomando cerveja com a gente aqui no bar, isso é incrível. Então, eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre, só que agora eu tô tem essa possibilidade de ter, como a Cláudia falou, tem essa possibilidade de ter um subsídio maior para continuar aquilo que a gente já fazia, né, no passado recente. Eu tava pensando também na confiança que vocês têm que ter um no outro, porque eu imagino que todo mundo mexe com orçamento, todo mundo mexe com questões financeiras, e qual que é a dificuldade disso, de lidar com essa confiança no outro, né? Porque todo mundo tá lidando igual, é difícil ou não? Porque no caso, por exemplo, eu tava pensando, a Mônica, ela é a representação institucional. Se acontece alguma coisa errada, é a cabeça dela que tá em jogo, certo? A gente se preocupa muito com isso, né? Em cumprir as leis. Um dos nossos princípios é a transparência, então contar aquilo que a gente está fazendo, entender as regras, né? Porque isso é uma das dificuldades, até é muito bom estar aqui com o Zé Nildo, que é o advogado do mandato, e apoia muito a gente nisso. Muitas vezes aquilo que é meio intuitivo não é permitido pelos regimentos e tudo mais. Então, é importante existir. A gente tem 2 pés, né, nesse mandato. Tem o pé ativista ali, que está na canoa do ativismo, e tem
a gente precisa ser um deputado exemplar, né? Uhum. Então, tem essa preocupação de entender as regras, cumprir as regras e agir de maneira ética e transparente sempre. E como que fica com o salário que seria do deputado? Como que é distribuído? Se é distribuído ou não? Como que funciona essa gestão? Olha, a gente criou uma forma salarial mais ou menos igualitária entre nós, né? A Mônica é a deputada oficial. Não existe rachadinha, não tem isso. A gente buscou de uma maneira legal ter um salário mais ou menos equacionado. A rachadinha se constitui quando a figura de poder ali absorve o salário de outras pessoas, né? E a gente tem também uma maneira de a Mônica doar para o projeto uma parte do seu salário. É ousado também, mas eu acho que não banca a vida de cada um individualmente, né? Esse salário distribuído em 8 pessoas... Não, porque a gente tem cargos. Assim, aqui no estado de São Paulo, oficialmente, nós somos assessores. Ah, entendi. Não é que a gente está dividindo o salário da Mônica. Inclusive, no estado de São Paulo, um deputado pode contratar cerca de 30 assessores. Entendi. Então vocês estão distribuídos dentro dos cargos Sim. internos dos gabinetes. Ah, legal. É uma forma de gestão. E no final das contas, é o que os outros deputados fazem, só que eles não dividem a gestão, né? No final Sim. das contas, centraliza todo esse processo. E como que fica, por exemplo, os casos do carro oficial, que o deputado tem direito, das emendas parlamentares? Então, tem sido bem interessante o carro oficial, porque a gente começou a usar o carro oficial faz um mês, né? E a gente criou uma agenda ali, mensal, de quem pegaria o carro. Então, por semana você tem lá uma agenda de quem vai usar o carro ou não. Eu, por exemplo, ainda não usei o carro. As emendas parlamentares eu tenho falado o seguinte, né? Porque a Cláudia puxou a curso, né, de emendas lá na Assembleia. Acho que foi a primeira, talvez tenha sido a primeira experiência, né, de formação sobre emendas parlamentares. E eu tenho falado que nós somos o mandato mais pobre da Assembleia, né? Porque a gente divide nossas emendas, que é em torno de 4 milhões e 900 anos, em 8 pessoas, né? Então a gente tá na base aí dos 770 mil reais para cada codeputado. Entendi, mas é super eficiente, né, nesse caso. Você ia comentar aí? Não, eu ia comentar que a Cláudia trouxe a experiência dela no Chile, que você foi na Assembleia Popular, e que isso dialoga muito com a permacultura e com a sociocracia, porque no fundo, a gente aprendeu tudo isso com as comunidades tradicionais. Sabe, com as formas dessas comunidades se organizarem, que desde sempre fazem isso. E a gente tá mais ou menos olhando pra isso, bebendo essa fonte, sistematizando, porque a gente tá nesse mundo ocidental, mega cartesiano, e a gente dá uma repaginada. Mas eu acho que a gente tem muito que honrar essas organizações populares que desde sempre fizeram esse tipo de gestão coletiva, né? Por exemplo, o que a gente não tá reinventando? O que a gente tem que olhar pra lá e falar, isso aqui já existe? Eu acho que a gente tá reinventando técnicas, mas não o fato de se organizar coletivamente, esse desejo, por exemplo, a Assembleia, são históricas, E é né? muito legal você falar isso, porque quando eu falo, eu fui numa Assembleia de bairro, ou a bancada faz uma reunião, talvez as pessoas estejam com uma imagem que não corresponde à realidade, então vou colocar... A realidade é o velho círculo ancestral, né? Quando eu fui numa Assembleia na periferia de Santiago, a semana passada, a Assembleia eram 25 pessoas sentadas na grama, em círculo, conversando. Quando a gente faz reunião na bancada, agora tá cheio de mesa e cadeira, porque a gente tem gabinete, mas quando a gente consegue se livrar desse meio ambiente, é um monte de gente de chinelo e bermuda sentada no chão, na verdade. Em círculo. De esquerda. É em círculo, quando tá calor, é isso, né? O que tá acontecendo agora é que a gente tá percebendo que dá pra ser mais eficiente, porque como a Cláudia falou, o maior desafio dos tempos de hoje é a agenda, é tempo, né? É um recurso limitado. Então, como que a gente aproveita isso da melhor forma possível, né? Dá pra beber da tecnologia, de tudo que a gente aprendeu nesses anos e otimizar esses processos. Eu tava lembrando de um processo que eu presenciei na África do Sul, numa comunidade tradicional Xhosa. Que eu cheguei lá e a comunidade tava tendo uma reunião porque uma das pessoas da comunidade tinha roubado o celular de um turista. E olha só como que foi o roubo. Ele roubou o celular e ele gravou ele cantando, feliz que ele tinha roubado o celular e lá. Ele jogou o celular em algum canto, alguém achou. E tá lá a prova do crime, e aí a comunidade se reuniu pra entender como é que a gente vai cuidar disso, como é que a gente vai proceder
sabe? Vamos deliberar todo mundo junto, porque é um problema de todo mundo, é responsabilidade de todo mundo. Que legal. Super legal, né? Restaurativa. De uma forma ancestral, assim, né? Lá nesse caso, dessa comunidade. Lá na minha região, a gente tem a Justiça Restaurativa, né? A gente tem o CEDEP, que é uma organização que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, que eles são referência na questão de justiça restaurativa. Então, tem alguns coletivos lá no território que já estão sendo atendidos lá por eles. Então, tem algum tipo de conflito interno ali entre o coletivo e o CEDEP está acolhendo esses coletivos para minimamente ali minimizar os efeitos, né, mais tóxicos aí dessas relações. Não só os coletivos, mas também existe também um trabalho com a própria comunidade. Que maravilha. Um pouco também como funciona o movimento zapatista, né? Os zapatistas também fazem isso quando você tem lá dentro dos caracóis um prefeito que foi corrupto, esse cara vai pra uma praça pública, a comunidade zapatista chama seus melhores amigos, seus parentes, e essa pessoa é escrachada no meio da praça pública e é convidada a se retirar, né, do caracol. Às vezes é muito melhor do que um sistema de punição aí que... Sim, policialesca, né? Já se mostrou ineficiente. Eu acho que o ouvinte do Justificando deve se deliciar escutando essas experiências aí de horizontalização dessas relações de poder, de antipunitivismo. Tudo isso é prática e tá funcionando. Então, queria, já começando o agradecimento aqui da participação de vocês, como é que faz pra pessoa participar da bancada ativista? É possível? Segue a gente nas redes sociais, né? A gente está sempre contando o que está acontecendo. Tem 1000 encontros acontecendo em um monte de lugares. Eu, por ser da pauta da agroecologia, tenho ido muito para o interior e tenho usado como lema, me chama que eu vou, assim. Então, acho que esse ano eu já fui para umas 15 cidades e muitas vezes as pessoas têm essas curiosidades que vieram à tona aqui nesse programa e outras. É só chamar a gente ou aparecer no gabinete 2107 na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, aberta, não tem nem que dar documento na porta, é só entrar. Todos os gabinetes estão escritos entre sem bater. Você abre a porta, entra, fala, oi, tudo bem? Vim aqui visitar e saber como é que é. Que legal. Vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Sim, a Fernando Ferrari. Curte lá a nossa página. Tem a página da Bancada Ativista. Tem Bancada Ativista no Instagram, no Facebook, no Twitter. E eu sou Cláudia Visoni, Visoni, também não no Twitter, no Instagram e Facebook. Ive, sobre consultorias, facilitações, como é que o pessoal te acha e o que você faz? Pode falar comigo pelo Instagram, @ivefrizo, IVYFRIZO. E a gente trabalha desde mediação de conflito, que bebe da fonte da justiça restaurativa na comunicação não violenta, até facilitação de processos para tornar uma ideia de uma ideia coletiva, um sonho do todo, até como se organiza, as organizações podem se organizar dessa forma horizontal e eficiente. Hoje você trabalha com empresas, né? Principalmente. O Sistema B é um movimento de empresas que querem ser melhores para o mundo, né? Que tem empresas de triplo impacto, que olham pro Que tipo de empresa se beneficia com isso? Acho que as empresas que já estão conectadas com com essa nova economia, entendendo que o modelo econômico atual não é mais viável, não é sustentável, não é mais possível e que tem que ser reinventado. Então, como que eu, como empresa, posso começar a causar impacto social e ambiental positivo também, e não pensar só no lucro? Então, eu acho que essas empresas que têm me procurado mais. Pra te achar, qual que é o contato? @ivefrizo, IVYFRIZO, pelo Instagram. Isso aí, gente. Queria agradecer demais o programa de hoje. Fantástico, Fernando. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Ive. Muito bom conhecer mais a bancada ativista e eu torço muito por esse projeto aí, que é absolutamente inovador e é disso que o mundo tá precisando. Parabéns. Tomara que 2020 aí vocês espalhem aí pro resto do Brasil. Obrigada, André. É uma honra estar aqui e para os leitores, ouvintes, acompanhantes aí do Juste. Tchauzinho. É isso. Também agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E, gente, pratiquem mandatos coletivos, ocupem a política. Ocupe a política. Eu também queria super agradecer, é uma honra. E eu queria dizer que eu tô feliz, porque eu sou uma mega ouvinte, né, do Justificando. E toda semana eu fico lá tendo aulas de juridiquês, né. Fico, poxa, deixa eu entender isso aqui, deixa eu pesquisar. Eu acho que é a primeira vez que vai ser o contrário. A gente que, talvez o público que é mais ligado ao jurídico, que não tenha tido esses aspectos, né, a gente vai inverter, fazer uma troca. Como eu amo troca,
trocas. Eu tô muito feliz de participar desse momento de... E ano que vem, diretora executiva do Justificando. Pois é, que responsa, hein, André? Que responsa. Como é que vai ser? A gente tá mega animado, já com vários planos, construindo várias diretrizes. Acho que vocês vão gostar. Logo mais informações. Agora os leitores e ouvintes serão bem participativos, né? É isso aí, gente. Então a gente se vê na próxima semana. Obrigado por tudo. Um grande abraço.